Você é o que come? Para descobrir isso, estamos aqui na pousada Jardim Secreto. Com a nutricionista e musa Ana Carolina Arnold. Ah, gurias, e antes que eu me esqueça, nós duas fomos maquiadas pela minha amiga Juliana Kunzler. E já que a Ju nos deixou assim musas, nós vamos descobrir se somos o que comemos. Afinal, a pele de musa quer deixar você bonita e saudável. Olá, Ana. Muito obrigada por estar aqui no Pele de Musa Entrevista, compartilhando o teu conhecimento sobre esse assunto que é tão importante para nós. Imagina, para mim é uma super gratificação. Muito obrigada, eu que tenho que agradecer. Obrigada, Ana. Bom, Ana, antes de qualquer coisa, eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre algumas regras alimentares, como a mastigação, por exemplo. Então, na realidade, temos 3 regras bem importantes com relação à alimentação. A primeira delas é a mastigação, né, onde já começa o nosso processo de digestão através do alimento, né, na nossa boca. A gente não se atém a isso e acha que tudo somente acontece no estômago. Então, assim, favorecendo a mastigação, a gente consegue absorver melhores nutrientes, né, favorece a saciedade e também nos beneficia no processo de digestão. Então, uma dica para quem come rápido, é importantíssimo mastigar muito bem os alimentos e no momento que colocar o alimento na boca, descansa os talheres. Porque é involuntário que se a gente ficar com os talheres nas mãos, a gente coloca a comida, dá 2 mastigadas e logo, né, isso se conclui. E é importante descansar os talheres, que isso inibe bastante a ansiedade de se alimentar. Essa acho que é a primeira dica, né, Ana? A segunda regra, muito importante, é a hidratação com água. Né? A gente nunca deve sentir sede para beber água. Sim. Quando a gente sente sede, já estamos desidratados. Então é importantíssimo, né, nos hidratarmos ao longo do dia. A gente estima como regra, né, os pacientes tomarem em média 2 litros de água por dia, mas a partir de 1,5 litro, outros líquidos já passam a somar como fonte de hidratação. Então, água, sentindo sede ou não, a gente realmente é obrigados a tomar. Claro, até por outras funções intestinais, como transporta nutrientes na hidratação de pele, também é bem importante. Bem importante. Então, tomar uma garrafinha de água não é o canal. O negócio é tomar aos pouquinhos ao longo do dia. Tipo, a cada 5 minutos um golinho. Não, o ideal é a cada 2 horas uma garrafinha de água. Então assim tu consegue, por exemplo, dosar. Por exemplo, começa o dia às 8 da manhã, das 8 às 10, das 10 ao meio-dia, das 2 às 4, das 4 às 6, fechou os 2 litros. Bacana. Que daria em média, então, de 250 ml um copo a cada hora. A cada hora. cada Mas aí hora. dosar nessa hora. Tomar os golinhos. Tomar devagar, tomar os goles, porque senão tu dá muito estímulo renal e aí tu não vai sair do banheiro, que tu hidratou, tu já eliminou. Ah, olha que bacana. Então tem que tomar devagar. Essa é uma dúvida realmente que todo mundo tem, né, Ana? Comer devagar e beber água devagar. Claro. E voltando então à outra regra alimentar. A outra regra alimentar é a gente saber que é importante sim parar nos intervalos das refeições principais e fazer lanches. Né? Então, tomar café da manhã, fazer um lanche no meio da manhã, almoçar, se alimentar no meio da tarde, se alimentar à noite e às vezes, conforme o horário de cada um, fazer uma ceia. Então, pelo menos 5 refeições ao dia a gente estima que seja importante, pelo fato de diminuir a fome das próximas refeições, né? Ou ter esse fracionamento alimentar, ajuda também num controle de saúde. Dica super importante. Então, Ana, hoje a informação ela está muito disseminada por causa da internet. Então, se eu quero pesquisar um determinado alimento se faz bem para a saúde ou não, eu vou até o Google, digito e ele me dá a resposta. Agora, em relação à combinação dos alimentos, fala um pouco para nós sobre isso, por favor. Essa questão da internet, ela nos ajuda e também muitas vezes nos atrapalha.
porque as pessoas têm que entender que uma alimentação ela tem que ser individualizada e não é uma receita de bolo, né, igual para todo mundo. Às vezes o que faz bem para mim pode não te favorecer. A porção que tu ingere pode ser que para mim tenha que ser diferente. Então a gente não tem que seguir tudo bem, como diz na internet. Por exemplo, a questão, né, até mesmo essa importância de combinar os alimentos para potenciar resultados, tanto de emagrecimento, quanto de diminuição de absorção de açúcar, quanto para absorção de ferro. Um exemplo disso, normalmente, quando o paciente é anêmico, tem anemia, né, baixas taxas de ferro no sangue, todo mundo sabe e já ouviu dizer, come feijão, porque feijão tem ferro. Só que o ferro do feijão é um ferro que a gente não absorve se a gente não utiliza junto uma fonte de vitamina C, um alimento cítrico. Então, por exemplo, junto com a refeição que tem o feijão, ou o paciente come uma fruta cítrica, ou ele toma uma limonada, por exemplo. Isso já melhora a absorção. E também é outra questão que hoje está super em alta, assim, as pessoas comerem batata doce, batata doce. Sim. Só que comer só batata doce não é o canal, não é o ideal, porque batata doce é um carboidrato, a gente sempre tem que combinar carboidrato e proteína nas refeições. Então, no momento que tu come uma batata doce, um aipim, tu tem que necessariamente comer uma fonte de proteína. Ou associar um peito de frango, ou uma carne, ou ovos, ou atum. Nunca um alimento sozinho. Né? Isso nos potencializa resultados tanto de emagrecimento e hipertrofia, conforme a necessidade de porções. E também as próprias frutas. A gente não consome, por exemplo, uma banana, somente a banana ou somente mamão. A gente deve colocar alguma oleaginosa para diminuir a absorção desse açúcar. Então, para pacientes que são diabéticos, também fica uma dica super legal. Esmaga a banana, põe uma chia ou come uma castanha junto, porque a oleaginosa, ela tem o poder de diminuir a taxa de absorção de açúcar. Ela é um antagonista dessa captação de glicose. Então é uma dica que favorece também para diminuir a absorção de açúcar, consequentemente diminui a produção de insulina e diminui a formação de gordura corporal. Também é uma dica que fica legal a gente ter essa ideia de combinar os alimentos, né? Não sair comendo tudo que vê e achando que tudo pode, a gente tem que saber administrar as refeições. Claro. Falando em frutas, Ana, eu ouvi falar esses dias, até foi a minha irmã que comentou comigo, que muita fruta pode causar diabetes, coisa assim. Como é que é essa história? Então, a fruta, ela é doce naturalmente pelo próprio açúcar da fruta, a frutose. Então, o excesso, sim, de frutoses, consumir muitas frutas, por exemplo, agora é época de bergamota, laranja, os pacientes adoram sentar e comer várias. Os mais antigos pegam uma bacia. Exatamente, descasca e come, joga a semente fora. Então, realmente, sim, isso pode vir a ter uma complicação de saúde, né? Porque o excesso de frutose eleva a nossa glicemia, né? Então, acaba realmente podendo, sim, desencadear um processo de diabetes, ainda mais se tem algum fator hereditário predominante, né? Sim, mas então o que tu sugere? Quantas frutas por dia? Olha, o ideal no máximo, né, antigamente pela ideia de pirâmide alimentar seriam 5 frutas ao dia, hoje no máximo 2. E quando consumir fruta, consumir com castanha ou com a chia ou com a noz. Oleaginosas, né? Que comentaste antes. Exatamente. E sempre uma fruta por vez. Claro que quando frutas menores, por exemplo, morango, a gente pode comer até 6 unidades. Mas ou uma banana, ou uma maçã, 2 quiwis, 2 ameixas, 2 bergamotas, isso tranquilo. Mas a ideia sempre é uma fruta por vez. Então salada de fruta não é legal? Não é legal. Concentração de muitas frutas, e normalmente a salada de frutas, se a gente compra fora de casa, ela ainda já vem com açúcar, já basta a frutose toda, aquele açúcar da fruta que contém, mais o adicionado, e fica realmente uma refeição que deveria ser saudável, né, acaba não se tornando. E também esse açúcar que é adicionado, além disso, às vezes ainda fazem com suco de laranja. Então fica muita frutose, muito açúcar numa refeição que, aos nossos olhos, seria saudável, não é. Nossa, eu fico impressionada, Ana, como a gente ouve falar coisas que não são reais. Agora também foi outra surpresa pra mim, salada de fruta não é o alimento ideal. Exato, é que na realidade, como, né, isso é uma ciência, a ciência muda o tempo todo. Antigamente, por exemplo, o ovo era super condenado. Eu ia comentar da questão do ovo. Coitado, era condenado. Agora ele é o bonzinho da história. E Ana, uma super curiosidade minha. Me fala um pouco sobre chimarrão.
nosso sagrado chimarrão. Ele faz bem ou faz mal? Não, ele faz bem. Chimarrão tem vitaminas, minerais, antioxidantes que realmente nos favorecem. Porém, ele é um hidratante e desidratante por ser diurético, então ele hidrata por ser água, mas né, os nutrientes que contém na erva fazem efeito desidratante. Então, consequentemente, ele hidrata desidratando. Por isso que a gente tem que consumir água junto, não só ficar tomando chimarrão. E uma atenção bem importante à temperatura da água, né? O ideal é que a gente não consuma chimarrão fervendo, ele tem que estar quente, em média de 70 graus. 80 no máximo. Porque realmente pode vir a provocar o câncer no esôfago, que o Rio Grande do Sul é o estado que mais possui. Sim, em função do chimarrão. Em função do chimarrão. Ana, agora vamos falar de um assunto muito importante para nós mulheres principalmente. Mitos e verdades sobre emagrecimento. Água com limão, água com berinjela. Então, isso é bem comum, assim, né? Os pacientes têm aquela ideia de que isso vai emagrecer. Gente, não tem milagre, desculpa, mas eu tenho que ser sincera e dizer que não tem. Água com limão, sim, em jejum, ajuda bastante o intestino, ajuda a detoxificar o nosso fígado, limpa, né? Então é bem saudável, tira a vontade de comer doce. E pode sim acelerar o metabolismo, mas nada acontece sozinho, tem que ter uma boa dieta, tem que fazer atividade física, goste, quer sim, quer não, tem que fazer, né? O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Então ele é bem-vindo sim, né? Água com limão, mas em jejum? Em jejum. Em jejum. Só em jejum, uma garrafinha, 500 ml por dia, um copo. Um copinho já basta, já tá ótimo. E faz diferença se consumir essa água com limão durante o dia? Não é recomendado? É recomendado? A questão do limão ao longo do dia é que o limão tem potássio, muito potássio, e isso pode baixar um pouco a pressão arterial. Quem é hipertenso, legal. Agora, quem tem a pressão normal para baixa, se ficar tomando água com limão ao longo do dia, a pressão vai cair. E aí o paciente vai ficar meio sonolento, vai ficar meio cansado, e às vezes não vai nem saber por que está se sentindo assim. Então fica a dica para dar uma cuidado. Água com berinjela, ela é legal, mas também não vai acelerar o metabolismo sozinha, assim como os alimentos termogênicos, canela, gengibre, pimenta. Essa termogênese só vai acontecer se tiver o estímulo do exercício. Aí pode sim potencializar, mas sozinho nada acontece. E também em jejum? Não, isso pode ser consumido na hora do almoço, fazer uma carne com pimenta, por exemplo, usar gengibre na água, tudo vai favorecer. Água com berinjela. Ah, sim, jejum. Sempre em jejum. Sim, em jejum. E a questão de utilizar esses termogênicos, canela, pimenta, na hora do preparo alimentar mesmo, né? Pode favorecer, mas tudo tem que ter o estímulo da atividade física. Sim. Ana, adorei todas as tuas dicas, muito obrigada mais uma vez. Mas eu quero deixar um convite aqui, para te vir novamente Perdimos Entrevista para nós falarmos sobre a nutrição aliado à estética e atividade física. Topas? Uau, com certeza. Vai ser muito bom, é uma área que eu amo, né? Trabalho com nutrição esportiva, nutrição estética, então vai ser uma honra poder contribuir um pouquinho mais dos meus conhecimentos com vocês. E pra mim, né, foi super gratificante, foi maravilhoso passar essa manhã aqui, nessa posada linda, né, nessa entrevista gostosa, e só tenho a agradecer. Ai, adorei, Ana. Bom, eu quero deixar um espaço para te falar um pouco do teu trabalho agora. Então, eu me formei há 6 anos, atualmente eu trabalho com nutrição clínica, estética esportiva, trabalho na Unimed, de Gramado para Alberta, Aquário e Igrejinha, trabalho numa academia, na Fisiocenter em Três Coroas, e trabalho na clínica de especialidades médicas em Canela. Eu também faço parte de uma equipe de cirurgias bariátricas, né, as famosas reduções de estômago, e aí eu atuo com avaliações pré e pós-operatórias no hospital e nas clínicas, né. Nossa, não para de trabalhar nunca, Ana. Não para nunca. Que bom, mas que né? bom, melhor assim, com certeza. Bom, mais uma vez obrigada, Ana. E até o próximo Perdimos Entrevista.